Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio de podermos compartilhar algo da parte do Senhor, da parte de Deus, aos nossos corações. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento e que essa palavra seja uma palavra que venha falar conosco de uma maneira poderosa e tremenda, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Querido, é um texto da palavra de Deus que está em Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, se vos desviardes, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Diga amém, diga glória a Deus. Né? O tema dessa palavra é os teus ouvidos. E eu quero começar fazendo uma pergunta: em quem você confia? Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado, depositado a sua confiança? Em quem você confia? Amém? Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Os teus ouvidos é um órgão da audição. Tá? É um órgão da audição. Tá? Então nós temos aqui uma diferença entre ouvir e escutar. Tá? Ouvir é aquilo que o ouvido capta. Escutar é quando você ouve com atenção, é quando você presta atenção. Tá? Muitas pessoas hoje nas nossas igrejas, elas não escutam, elas estão ouvindo a mensagem. E há uma diferença. Há uma grande diferença. Quando você escuta, você presta atenção. Quando você ouve, você não está nem aí para a palavra de Deus. Tá? Aí está a grande diferença de ouvir e escutar. Tá? Agora escute aquilo que eu tenho para dizer para você. O profeta Isaías está dizendo assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo. O que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que tem alguém transmitindo essa palavra. O salmista está dizendo que tem alguém comunicando essa palavra para alguém. E alguém que está atrás dele, transmitindo essa palavra para ele. Alguém está pregando, alguém está ensinando, alguém está mostrando a palavra de Deus. E se os teus ouvidos estiverem atentos e você escutar essa palavra, serás salvo. Olha o que o salmista está dizendo, olha o que o profeta está dizendo, Isaías. Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho. Qual é o caminho? Qual é o caminho que nós devemos seguir? Primeiro caminho que nós devemos seguir é o caminho da palavra de Deus. E qual é o caminho da palavra de Deus que nos leva para a salvação? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. João 14,6. E Jesus disse assim: eu sou o caminho. E quando tu começa a ler o livro do profeta Isaías, tu começa a perceber que ele é o livro mais messiânico que existe. É o livro mais messiânico que existe. É o livro que vai falar mais do Messias do que qualquer outro. É um dos.
Então ele está dizendo que alguém está comunicando a palavra, que alguém está transmitindo a palavra. Ele está dizendo que alguém está ouvindo essa palavra. Como é que estão os teus ouvidos? Como é que estão os órgãos do teu corpo? Porque lá na frente em Romanos, Paulo vai dizer que nós devemos entregar o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Entregar o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Ou seja, tudo, os órgãos do sentido, tudo, mãos, tudo, coração, ouvido, mente, tudo, nós devemos colocar em sacrifício vivo e agradável a Deus. Para quê? Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável e vontade de Deus. Os teus ouvidos. O profeta está falando de um órgão muito importante de você escutar, de você não só ouvir, mas você escutar a palavra de Deus. Porque sempre vai ter alguém que vai transmitir, sempre vai ter alguém que vai pregar a palavra de Deus. Olha dizendo, este é o caminho, andai nele. Esse é o caminho. Andai nele. Sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não existe atalhos, não existe becos, não existe saída, só há um caminho. Só há um caminho, andai nele. Que nós devemos confiar na palavra de Deus. Nós devemos ter a nossa confiança na palavra de Deus. Nós devemos confiar na palavra de Deus. Quando é pregada, quando é ministrada, quando é ensinada, nós devemos dar crédito à palavra de Deus. Nós devemos dar importância à palavra de Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é a solução, Jesus é o Salvador, é o Deus conosco. Jesus é Jesus, não há outro Salvador, não há outro intercessor, não há outro Deus que possa salvar alguém que não seja Jesus, Yeshua HaMashiach, que salva, mas vil pecador, e nós devemos dar crédito. Um dia eu dei crédito à palavra de Deus, um dia eu acreditei, um dia eu dei crédito à palavra de Deus, um dia eu acreditei aquilo que foi pregado, e eu estou aqui também comunicando, transferindo para você também essa palavra importante, essa palavra importante importante para a minha vida, importante para a sua vida, a palavra transformadora, a palavra que cura, que alimenta, que sustenta, que nos dá força. E nós devemos ouvir a palavra de Deus. Nós devemos dar crédito à palavra de Deus. Existe uma ilustração que o pai levou o seu filho ao culto, o filho pequeno, e no momento da mensagem, no momento da pregação, o pai percebeu que o filho estava com a mão no ouvido, uma mão aqui. E o pai achou aquilo estranho e perguntou, mas filho, por que você está com essa mão aí no ouvido? Por que você não endireita, você presta atenção, não escuta, presta atenção? E o filho disse, não, é porque o pastor disse que tem muita gente que ouve a palavra, que ela entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então eu coloquei a mão aqui no ouvido, porque quando a palavra entrar aqui no ouvido, ele vai bater na minha mão e vai descer ao meu coração. É isso que a palavra faz. Lembra daqueles dois homens no caminho de Emaús?
né? Depois que Jesus ressuscitou e Jesus vai para Jerusalém e encontra aqueles dois homens no caminho, quando Jesus começa a falar, começa a indagar com aqueles homens, né? Começa a expor a palavra de Deus, que a Bíblia diz que o coração daqueles homens ardia quando Jesus pregava a palavra, quando Jesus ensinava a palavra, quando Jesus transmitia a palavra para eles. Ardia no coração deles a palavra de Deus, porque a palavra gerada pelo Espírito é assim, ela convence, ela faz a gente chorar, ela faz a gente ajoelhar, pedir perdão. A palavra quando vem, quando a palavra rema vem, quando a palavra quer rema mesmo, vem e toca no mais profundo da alma, ela vem com uma espada de 2 gumes. Quantas vezes eu chorei no culto, através dos louvores, através das pregações. Quantas vezes eu senti a minha vida pecaminosa e pedia perdão a Deus por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra, porque eu ficava atento, escutando a palavra de Deus. Eu ficava atento quando o pastor entrava, quando o pastor Josué Benção entrava para pegar a palavra, eu ficava ali observando a maneira como ele ia pregar, a maneira como ele ministrava, como ele trazia a Bíblia. E muitas das vezes Deus falou comigo através da vida daquele homem. Muitas vezes a palavra entrou dentro do meu coração. Muitas das vezes eu fui impactado pela palavra. Os meus ouvidos atentos a escutar a palavra de Deus. É forte, Brasil. Palavra. Aquele homem disse para Jesus: manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, da qual nós precisamos. Daquilo que o mundo precisa é da palavra, é dar ouvidos à palavra de Deus, é dar créditos à palavra de Deus. Muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas vão para a igreja e ficam andando de um lado para o outro, ficam na porta, não querem dar ouvido à palavra de Deus. Eu fui convidado para pregar uma vigília em Abaetetuba. E eu era o responsável que ia ministrar a palavra. E tinha várias pessoas ali, eles ficaram naquele movimento, rodando para um lado, para o outro, orando, falando em línguas, e aquela agitação toda. E eles ficavam orando, e rodavam, e oravam, e rodavam, e oravam, e rodavam. As pessoas ali rodando, rodopiando e falando em língua estranha. Nada contra. Mas quando foi o momento da palavra que me chamaram para pregar, aquelas pessoas, algumas delas se retiraram e ficou umas 5 pessoas apenas para ouvir a palavra. Que falta de reverência, que falta de temor pela palavra de Deus. Você vê isso acontecer na sua igreja. Você vê isso acontecer na sua congregação. Você vê os músicos, quando é a hora da palavra, eles descem para ir lá para fora da igreja, para lanchar. Você vê que tem pastores que não ouvem a palavra quando outros pregadores vão pregar, vão ministrar. Porque se você não ouve, você não tem autoridade para falar. Muitas pessoas estão deixando de ouvir a palavra. Eu me lembro que uma vez eu entrei lá na CPAD e foi, acho que uma quarta-feira, foi um momento de reflexão da palavra. E eu pedi muito perdão a Deus depois, porque eu não dei crédito à palavra. Porque eu já era pregador, porque eu já estava pregando, mas não é assim que funciona. Independente de ser pregador, independente de ser pastor, independente de ser líder,
nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Olha o que o profeta está dizendo. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? A palavra. O que é importante, querido, é a reverência é a palavra. A reverência não é o pregador. A reverência é a palavra. Eu fico indignado quando eu vejo que pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. Não se comprometem com a palavra de Deus. Eu fico indignado de ver que pessoas não estão dando valor à palavra que ela merece ser dada. A Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Dê crédito à palavra. Ouça, pare para ouvir. Pare para escutar, na verdade. Escutar é prestar atenção. Escute a palavra de Deus. Seja quem for, aprenda mais um pouco, porque nunca sabemos tudo. A gente sempre tem algo para aprender todos os dias com alguém. Cada pessoa vai ser importante na nossa vida. Cada pessoa vai contribuir um pouco para a nossa formação, para o nosso caráter. Cada pessoa que passar pela nossa vida vai ser importante, vai deixar um legado, vai deixar uma contribuição para a nossa vida, para o nosso crescimento. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus te proteja. Shalom, paz seja convosco e até a próxima.